Sejam bem-vindos ao Math Online. Neste vídeo vou falar um bocadinho sobre a elipse, ou seja, sobre os conceitos mais importantes a reter. Comecemos já pela sua construção. Portanto, a elipse tem uma construção muito própria. Nós temos muito por base ou por referência a sua construção com base no método chamado método do jardineiro, que eu irei falar já de seguida. Mas o essencial será que a elipse é constituída sempre por dois eixos, um eixo maior e um eixo menor, sendo que também tem dois pontos bastante importantes na sua construção, que nós designamos por focos. Os focos têm de estar sempre situados em cima do eixo maior. Com base nestas características, nós conseguimos definir três comprimentos. O comprimento do eixo maior, o comprimento do eixo menor e a distância focal. Em termos de cálculo, o que nós precisamos são de metade destes três comprimentos. Portanto, nós precisamos de metade do comprimento do eixo maior, que vamos designar por A, metade do comprimento do eixo menor, que nós vamos designar por B, e metade da distância focal, que nós vamos designar por C. Porque, além disso, dentro na elipse, como vocês podem ver aqui, eu assinalei 4 pontos que nós habitualmente designamos por vértices da elipse, em que a distância do C a um dos focos ou a distância do D a qualquer um dos focos representa também o comprimento do eixo maior. Ou seja, com base nisso, eu consigo definir um triângulo retângulo dentro da elipse que apanha os três comprimentos, o A, o B e o C. Portanto, é possível aplicar o teorema de Pitágoras. Portanto, nós temos aqui que isto pode ser A, ou seja, será A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Além disso, esta relação, como se verifica sempre, permite-me que, a partir do momento em que eu tenho dois dos comprimentos, ou o A, ou o A ou o B, o A ou o C, ou o B e o C, permite-me obter o terceiro comprimento em falta. Outra das noções importantes da elipse é a sua equação reduzida. A equação reduzida da elipse é sempre escrita neste formato: x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. É importante ter a noção de que tem que ser de facto sempre igual a 1, portanto, e não pode ter nenhum valor nem a multiplicar pelo x ao quadrado nem pelo y ao quadrado. Portanto, caso isso aconteça, há sempre a necessidade de simplificá-la caso eu queira chegar ao valor do A ou ao valor do B para depois obter o C. Mas, portanto, esta será sempre a equação reduzida da elipse. Claro que temos de ter atenção de que, se nós tivermos, portanto, eu construí aqui a elipse de maneira a que o eixo maior ficasse assente no eixo do x. E, portanto, o eixo menor está situado em cima do eixo do y. Mas claro que é possível construir a elipse com o eixo maior situado em cima do y. O que é que isto altera em termos dessas equações? O que nós vamos verificar é que, em termos desta relação, se vocês continuarem a respeitar que o A corresponde sempre ao comprimento do eixo maior, o B corresponde ao comprimento do eixo menor e o C corresponde à distância focal, não vai haver alteração em relação à relação de ser A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Porque se a elipse estiver situada em cima do eixo maior e eu continuar a designar, portanto, isto será o eixo menor, será B. O foco tem que sempre acompanhar o eixo maior, portanto, terá que estar situado em cima do eixo maior. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o foco 1, aqui será C. Portanto, obrigatoriamente, isto será o comprimento do eixo maior. Portanto, vou ter na mesma A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas o que é que vai alterar? É que na expressão da equação reduzida, reparem, o x ao quadrado está sobre o a ao quadrado, neste caso, portanto, neste exemplo, porque o eixo maior estava situado em cima do eixo do x. No meu caso aqui, escrito à mão, se eu situo o eixo maior em cima do eixo do y, então significa que para o x ao quadrado vai estar o b ao quadrado, porque corresponde ao eixo menor. Para o y ao quadrado vai estar o a ao quadrado, pois corresponde ao
eixo maior. Portanto, esta será a vossa preocupação em termos de comprimentos, mas se for preferível, mantenham sempre a relação de eixo maior, eixo menor e distância focal com o A, B e C, e assim não terão tanta dificuldade em compreender as fórmulas. Eu vou passar agora para um fecheiro GeoGebra para vos explicar a outra formulação de elipse, e esta sim com base no chamado método do jardineiro. Passando então agora para o fecheiro GeoGebra, o que eu tenho aqui representada é a mesma elipse que estava anteriormente na apresentação. Apenas vou apresentar outra formulação outra formulação de elipse que é igualmente importante. Como eu disse, esta corresponde ao chamado método do jardineiro, porque era a ideia de que a elipse pode ser construída desta forma, ou seja, se eu colocar dois pontos que estejam situados à mesma distância de um terceiro, ou seja, neste caso, o foco 1 e o foco 2, como estão à distância da origem, ao colocarmos um ponto ligado aos dois focos, eu, ao fazer rodar o ponto P, o que me vai construir é a elipse. E, de facto, se eu animar aqui o ponto P, o que é que nós verificamos? Que este ponto, reparem, vai estar sempre sobre a linha de elipse. Portanto, se eu não tivesse aqui a elipse desenhada, no final, ao fazer movimentar o ponto P, ele iria-me fazer a representação de elipse. O que é importante nesta formulação? É que, reparem, a distância deste ponto P ao foco 1, adicionada da distância do ponto P ao foco 2, é sempre constante. E é sempre igual a 2A, o que nós designamos por 2A. O que é o 2A? O 2A representa o comprimento do eixo maior. Portanto, esta será outra formulação que convém vocês também saberem, porque pode ser necessária para a resolução de um determinado exercício. Está então caracterizada, ou está então definida aquilo que vocês precisam essencialmente saber para resolver exercícios envolvendo a elipse. Eu vou apresentar agora alguns exercícios para vocês perceberem então como é que aplicamos aqueles conceitos. Ora bem, temos aqui então, considera a elipse cuja equação reduzida é dada por esta expressão. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é então chegar à conclusão que x ao quadrado sobre 64 mais y ao quadrado sobre 28 é igual a 1. O 64, neste caso, é maior que o 28, portanto, eu vou ter que a ao quadrado vai ser igual a 64 e que b ao quadrado vai ser igual a 28. Então significa que para tirar o valor do a, seria raiz quadrada de 64, isto eu vou considerar que o a é positivo, que vai ser igual a 8, e considerando o b também positivo, vai ser raiz quadrada de 28. Portanto, já tenho o a e já tenho o b, o que significa que quando na primeira linha, na 1.1, me pede os comprimentos do eixo maior e o do eixo menor, eu vou responder aqui, 1.1, eu vou dizer que o comprimento do eixo maior vai ser o 2a, portanto vai ser o dobro de 8, que dá 16. E, portanto, isto corresponde ao comprimento do eixo maior. Em relação ao eixo menor, será o dobro de b, portanto, o dobro de raiz quadrada de 28. Já agora, em relação à raiz quadrada de 28, vocês podem perfeitamente fazer a fatorização em números primos do radicando, que vai ficar 14 a dividir por 2, que dá 7, 7 a dividir por 7, que fica 1, e então chegamos à conclusão que o raiz quadrada de 28 pode ser escrito na forma 2 raiz quadrada de 7, que simplificando dá 4 raiz quadrada de 7. Portanto, este será o comprimento do eixo menor. Em relação ao 1.2, pede para calcular os vértices da elipse. Claro que vocês podem sempre, se quiserem se orientar, penso que ela fica, eu não consigo. Só em termos, ela fica sempre muito torta.
Portanto, em termos de orientação, eu vou pôr aqui alguns pontos para sabermos aquilo que nós estamos a designar. O ponto A vai ter de coordenadas 0, raiz quadrada de 28, ou então 2 raiz de 7. O ponto C também está situado em cima do eixo menor, vai ter de coordenadas 0, menos 2 raiz de 7, ou então 0 menos raiz quadrada de 28. O ponto D vai ter de coordenadas 8, desculpa, 0, porque está situado em cima do eixo do x. E o ponto B vai ter de coordenadas menos 8, 0, porque também está situado na parte negativa do eixo do x. Por fim, pede para calcular as coordenadas dos focos, e não se esqueçam que os focos têm que estar sempre situados em cima do eixo maior, portanto eu teria aqui alguns do foco 1 e o foco 2 à mesma distância da origem, em cima do eixo do x, e pede para calcular a distância focal. Mas para chegar quer às coordenadas, quer à distância, vou ter que calcular o C. E o C será calculado com base na relação estabelecida a partir do teorema de Pitágoras. Portanto, iríamos ter aqui 8 ao quadrado é igual a 2 raiz de 7, ou então raiz quadrada de 28 ao quadrado, mais c ao quadrado. Então ficaria 64 igual a 28 mais c ao quadrado. Então vai nos dar que c ao quadrado é igual a 36 e, portanto, c seria mais ou menos 6, mas considerando que o comprimento é positivo, o c seria igual a 6. Portanto, as coordenadas dos focos, consoante o que eu designei, seria o foco 1 menos 6, 0 e o foco 2 seria 6, 0. Em relação à distância focal, a distância focal corresponde então à distância entre o foco 1 e o foco 2 e é o dobro de C, portanto seria o dobro de 6, que é igual a 12. Ora bem, no exercício 2, temos na figura está representada num plano munido de um referencial uma elipse. Tem-se que F1 e F2 são os focos da elipse, A, B, C e D são os vértices da elipse e P é o ponto da elipse com a mesma abscissa do foco 2 e ordenada positiva. A distância do P ao foco 1 mais a distância do P ao foco 2 é 16 e a ordenada do ponto D é igual a menos 6. Portanto, nós logo inicialmente temos muitas informações. Uma das informações bastante importante, ou uma das informações que é bastante importante é esta aqui, porque esta é a segunda definição que eu vos dei de elipse, o que significa que estamos a afirmar que o 2A tem de ser igual a 16, o que significa que A é igual a 8. Por outro lado, se nos diz que o D está em menos 6, significa que o metade do eixo menor é 6 e então o B é igual a 6. Ou seja, com isto eu já consigo escrever a equação reduzida da elipse, pois será x ao quadrado sobre 8 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 6 ao quadrado igual a 1. Ou seja, x ao quadrado sobre 64 mais y ao quadrado sobre 36 é igual a 1. Por sua vez, para descobrir a distância focal, portanto a distância dos focos, isto é o dobro de C. O que significa que vamos ter que fazer que A ao quadrado, como é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, vamos ter que A, que é 8, fica 8 ao quadrado, e B é 6, portanto 6 ao quadrado mais C ao quadrado, vai dar 64 igual a 36 mais C ao quadrado. Ou seja que C ao quadrado vai ser 64 menos 36, portanto C ao quadrado vai ser igual a 28. Portanto, o C, considerando positivo, vai ser raiz quadrada de 28, ou então, como vimos há bocado, 2 raiz quadrada de 7, após fazer a fatorização em números primos. Portanto, a distância focal seria o dobro de 2 raiz quadrada de 7, que dá 4 raiz quadrada de 7. Vamos a outro exercício. No referencial ortonormado x ou y, considera a elipse.
Esta elipse também está escrita na forma reduzida, portanto, nós podemos então dizer que a ao quadrado é igual a 9, portanto, considerando a maior que 0, vai ser igual a raiz quadrada de 9, ou seja, que o a vai ser igual a 3. Em relação ao b ao quadrado, como é 4, considerando o b maior que 0, o b vai ser igual a raiz quadrada de 4, portanto o b vai ser igual a 2. Ou seja, chegamos à conclusão que as coordenadas do ponto B vão ser 0, 2, por exemplo, que as coordenadas do ponto A vão ser 3, 0 e depois conseguimos obter as outras coordenadas. Uma vez que o objetivo do exercício é descobrir o declive da reta A, que passa nos pontos A e B, podemos calcular o vetor diretor da reta AB. Então fica B menos A, que dá 0, 2, menos 3, 0, que fica menos 3, 2. E então significa que o declive da reta AB seria dado por 2 a dividir por menos 3, que dá menos 2 terços. Ou então, podíamos dizer que o declive seria a ordenada do ponto A menos a ordenada do ponto B, sobre a abscissa do ponto A menos a abscissa do ponto B. Portanto, a ordenada do ponto A é 0, a ordenada do ponto B é 2. A abscissa do ponto A é 3, a abscissa do ponto B é 0. E então também ficávamos com menos 2 terços. Portanto, a opção correta seria a opção B. No exercício 4, diz: considera num plano munido de um referencial a elipse designada por esta expressão. Apresenta a equação reduzida de elipse, ou seja, apresentar a equação de elipse na forma reduzida. Ora bem, primeira coisa, ela não estará escrita na forma reduzida porque, como eu disse, esta soma tem de ser sempre igual a 1. Então significa que um dos primeiros passos poderá ser começar por dividir todos os termos desta igualdade por raiz quadrada de 2, de maneira a que aqui fique igual a 1. Em relação a estes dois, em relação a esta soma, depois podemos fazer raiz quadrada de 8 a dividir por raiz quadrada de 2, que fica raiz quadrada de 4, e depois raiz quadrada de 18 a dividir por raiz quadrada de 2, que fica 18 a dividir por 2, que dá raiz quadrada de 9. Ora bem, vamos então ficar com 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a 1, mas também ficamos com o problema de estar aqui 2 e 3 a multiplicar pelas variáveis. Mas multiplicar por 2 é a mesma coisa que dividir por 1 meio. E multiplicar por 3 é a mesma coisa que dividir por 1 terço. O que significa que, desta forma, temos a equação reduzida da elipse, em que já agora o a ao quadrado seria igual a 1 meio e o b ao quadrado seria igual a 1 terço, porque o a e o b podem assumir qualquer valor real. Espero que vos tenha sido útil esta breve revisão. E não se esqueçam de, se gostaram deste vídeo e querem ter acesso a mais vídeos do mesmo género, não se esqueçam de subscrever a página do YouTube e também podem aceder ao Facebook e à página do Instagram. Até breve!